A história de Rama, eu nem vou falar aqui porque é enorme, é um épico, né? É uma história de muito grande, que está descrita no Ramayana, que é um grande épico indiano, que na Índia todo mundo que é voltado para a filosofia indiana, né? Ou mesmo quem às vezes é até de outra tradição espiritual, tem Rama, que é esse avatar aqui, como um grande avatar, um grande mestre, né? Rama viveu na Treta Yuga. A Sai Baba diz dentro do hinduísmo que o mundo se divide em várias eras, né? O tempo, na verdade não o mundo, o tempo. A primeira era Satya, onde todo Dharma, toda a ação correta estava preenchendo o mundo. Depois veio a era de Rama, na minha cola aqui, que é muita coisa. Treta. Na era de Rama, 3/4 do Dharma eram cumpridos. Depois veio Dwapara Yuga, que é a era que Krishna encarnou, que 2/4 do Dharma eram cumpridos. E agora nós estamos na Kali Yuga, em que Sai Baba encarnou, e nós só temos 1/4 do Dharma sendo cumprido. Isso é o que Sai Baba fala em vários discursos. O que é o Dharma, né? O Dharma pode ser traduzido de várias formas, mas em essência Sai Baba diz que ele é a verdade eterna, é a ação correta, é tudo que é correto, faz parte do Dharma. Não vou nem entrar muito nessa parte do Dharma, porque isso dá muita fala. E Rama viveu nessa época, então tem um épico, quem tiver interesse, como ele falou, esse livro deve ser publicado em breve, mas na própria internet, se jogarem lá Ramayana, vai vir a história. Enfim, resumindo, inclusive nos cânticos, para quem está. Tem alguém vindo pela primeira vez? Alguém vindo pela primeira vez, segunda, primeira, sim. Nos próprios cânticos que a gente vai fazer hoje, dá para conhecer um pouquinho da história de Rama, né? Os compositores, eles pegam a história e musicam, fazem música. Então, dá para ouvir um pouquinho da história. Ele foi para a floresta. E o Kasturi, que foi um devoto de Sai Baba, que viveu muitos anos com Sai Baba, que é o biógrafo de Sai Baba, diz que, porque Rama existiu, tá, gente? É diferente de Ganesha e de Shiva. Rama, Krishna, eles existiram, eles foram pessoas encarnadas e eram avatares, encarnações divinas. E o Kasturi, ele acho que na introdução do próprio Ramakata, acho que é ele que faz a introdução no livro, enfim. É ele, né? Tá aqui, é isso mesmo. Introdução do Ramakata Savari. Ele fala que são personagens da história, assim como a gente tem a história ocidental, que dão exemplos de coragem e realização. Por quê? Toda a história do Ramayana, ela é exemplo de ação correta do indivíduo, da família e da sociedade. Então, Sai Baba diz que a gente deve seguir esses exemplos na nossa vida individual, na nossa vida em família e na sociedade. Eles são exemplos, o Kasturi fala, de lealdade e força moral, né? Aí isso aqui já é Sai Baba falando. No épico sagrado do Ramayana estão embutidos muitos segredos e verdades profundos, mas Rama não comunicou esses segredos a ninguém em nenhum momento. Qual a razão? Uma fruta madura está prestes a cair. Rama sentiu que as pessoas compreenderiam a verdade espontaneamente quando seus corações amadurecessem no tempo devido. Como Rama enfrentou todas as provações, problemas e dificuldades da vida com grande determinação, foi aclamado como Ramachandra Murti. Rama, essa é a parte mais interessante que Sai Baba fala, ensinou ao mundo como permanecer sereno na presença de dificuldades ou de alegrias, na dor ou no prazer. Respondeu com um sorriso a todas as críticas, não hesitou com os elogios. Assim, mostrou total equanimidade no bem e no mal, no sucesso e no fracasso, no ganho e na perda. Essa é a atitude que todos devem cultivar.
Então, é esse o exemplo que, quando a gente celebra, quando a gente lê essas histórias, quando a gente lê discursos de Sai Baba, é para que a gente traga essa força e esse exemplo para a nossa vida. A gente vive numa gangorra, né? Um dia a gente está alegre, outro dia a gente está triste, um dia a gente está vibrando, outro dia a gente está deprimido. E Sai Baba diz que isso não é a atitude correta de um devoto. Não é a atitude correta de um ser humano e muito menos de um devoto de Deus, seja de qual forma de Deus que seja, né? Mas nós que seguimos a mensagem de Sai Baba, temos por obrigação buscar essa equanimidade. Eu sei que é difícil, a gente fica triste, a gente se deprime. Não é questão da gente não sofrer com o sofrimento do mundo. Isso é normal, isso se chama compaixão. Né, a gente sentir a dor do outro, mas a gente não pode estar deixando que isso nos afete a ponto da gente ficar doente, de ficar paralisado, né? A gente tem que ter compaixão e dessa compaixão ir para a ação, né? Inclusive Sai Baba aqui num outro discurso ele fala que o homem, é um discurso de Djedirama, nasce com 3 dívidas. Caramba, a gente achou que a gente só tinha dívida depois que começava a trabalhar e fazer conta, né? Não, a gente já nasce com 3. A primeira dívida é para com Deus. A segunda dívida é para com os santos sábios que vieram na humanidade. E a terceira dívida é para com os pais. Essa dívida com Deus, que eu acho que é a mais, que a gente deve se preocupar mais, ele diz que ela só pode ser paga através do serviço desinteressado. Não é um serviço que a gente faz para o patrão ganhando dinheiro. Esse também é um serviço, se a gente faz ele como o americano se dizer, com atitudes que eu estou trabalhando para Deus, né? Não, a gente não fica com raiva porque o patrão pediu alguma coisa para a gente fica irado, a gente tem que lembrar, voltando para aquela prática que está sendo recomendada, de olhar para aquela pessoa e pensar, ele é Deus. Essa é uma prática que a gente já falou aqui há um tempo atrás. Mas é um serviço ao próximo. E aí eu vou ler aqui o que Sai Baba fala. É por isso que o caminho do serviço foi prescrito para o homem pagar suas dívidas com Deus. O homem não deveria servir com o sentimento de que está fazendo um favor aos outros, mas com a compreensão de que está compensando suas dívidas com Deus. Cada pequeno ato de serviço reduz em uma certa quantidade sua dívida com Deus. Então a gente deve imaginar que a nossa dívida é grande, ele vive recomendando a gente fazer serviço, e que se a gente não fizer serviço, a gente vai para outra vida continuando levando essa dívida. E aí ele diz que um verdadeiro servo é um verdadeiro líder. Então, liderança e serviço andam juntas. Eu não posso falar para vocês fazerem e eu não fazer. Eu estaria não cumprindo o Dharma de liderança. Aí ele depois vai falar da dívida, se vocês tiverem interesse, depois eu passo para o discurso. Dívida, como se salda a dívida com os sábios e com os pais. Uma outra coisa bastante interessante desse estudo do Ramayana, dos discursos de Sai Baba, no livro Ramayana, porque alguém ficou de me mandar o arquivo e esqueceu. Aí eu recorri aos discursos de Sai Baba. O Ramayana é a encarnação dos Vedas. Sai Baba diz isso. A gente tem falado muito de Vedas aqui nos últimos anos, de vida de Sai Baba, vida, né, desse corpo. Ele repetiu muito da importância dos Vedas para a humanidade, não só para os indianos. A gente vem reforçando essa prática da entoação dos hinos védicos aqui. E os Vedas, Sai Baba diz que ele encarnou com a família de Rama. Vai dar para quem desistiu de doar. E aí é muito interessante isso, porque a gente vê que tem um discurso que Sai Baba fala, o Rama, os Vedas encarnaram como pessoas, que foram Rama,
e os seus irmãos, Bharata, Satrugna, que é um nome assim difícil, e Lakshmana. E essa história dos irmãos é bastante interessante, eu não vou ter tempo de contar aqui, mas é uma divisão do pudim, que a mãe de um tinha que comer, né? E eles nasceram muito próximos. E o mais curioso é que dois irmãos, o Satrugna e o Lakshmana, isso, choravam muito quando nasceram. E eles só pararam de chorar quando cada um foi colocado no berço, ou de Rama ou de Bharata, porque eles eram uma própria divisão deles, né? Como se a célula de Rama tivesse se dividido e nasceu Bharata, acho que é isso, e Lakshmana de Rama e Satrugna de Bharata, é isso. São os irmãos mais velhos e eles eram os irmãos mais novos. Então tem uma história muito bonita. E tem aí uma outra coisa que todo mundo ouve, né? A gente nem tem aqui hoje a imagem de Hanuman. Alguém já deve ter ouvido falar de Hanuman. Hanuman também viveu naquela época. Era um homem muito forte e dizem que ele tinha um aspecto de um macaco, né? Tanto que as imagens dele são representadas como um homem macaco. E Hanuman era assim, tudo para ele, assim, para mim um dos grandes exemplos é Hanuman, né? Sai Baba diz num discurso, ele é exemplo de devoção, deixa eu só ver aqui a palavra certa, ele é exemplo de devoção e uma outra coisa bem, caramba, sentou no... Amizade? Não, Amizade. não, gosta, sentou no pandeiro, literalmente. Bom, enfim, Rama era o devoto mais querido de... Hanuman era o devoto mais querido de Rama. E por que ele era tão ligado a Rama? Porque ele nasceu daquela outra parte do pudim que uma das mães perdeu e uma águia levou. A águia levou e a mãe do Hanuman comeu. E aí nasceu Hanuman. Então ele também era uma parte dos irmãos. Tem um discurso de Sai Baba que ele conta isso. Tem muitos discursos de Sai Baba sobre Rama, né? Então, às vezes a gente vai lendo e fala, isso aí eu já li, não sei o quê. Mas quando a gente vai lendo, sempre tem uma novidade na história. E aí é isso. Então, Hanuman, para ele só existia Rama. E aí, para mim, o que fica é assim, será que nós estamos nos dedicando 1/10 para Deus do que Hanuman se dedicou a Rama? Hein? Baba, leva ali pra mamãe, tá? Dá pra mamãe o Baba. Eu acho que é isso, assim, a gente está próximo de Deus, né? É o que é mais importante nessa era que a gente está vivendo. Sai Baba diz que na Kali Yuga a forma mais fácil da gente alcançar Deus é pelos cânticos, que é isso que a gente faz aqui todo domingo. Mas só isso não é suficiente. A gente tem que purificar a nossa mente. E a gente só consegue purificar a nossa mente quando a gente direciona ela para Deus o tempo inteiro. É difícil, gente, eu sei, a gente tem que trabalhar, a gente tem que, né, cuidar da família, mas tudo isso pode ser feito com o pensamento em Deus. Uma oração ao amanhecer, uma oração no meio do dia, oração ao alimento, durante o alimento, oração da noite, porque não existe outra forma da gente se salvar. E se salvar, que eu digo, é de verdade, salvar de desastres, de calamidades, né? E mesmo se a calamidade vier, terminou meu tempo, né? Tá. Mesmo se, achei aqui, Hanuman era a personificação da devoção e da entrega. E aí a gente está se entregando a Deus como Hanuman, a gente está buscando esse refúgio. A gente está vendo cada vez mais na Kali Yuga que tudo é impermanente. Buda já dizia isso lá milênios atrás. E hoje, a cada minuto a gente vê a impermanência. O prédio está ali, de repente ele não está mais. Uma pessoa querida está ali, de repente ela não está mais. E a gente fica nessa alternância de sofrimento, dor, alegria, exaltação. Então,
para isso, a gente tem que estar ligado no que não termina. O que não termina? Deus. Nessa forma ou em qualquer outra, porque na verdade é a energia divina que existe em todos nós. Mas é óbvio que sabe, em alguma parte ele também fala que tem que, por isso os Vedas encarnaram como pessoas. A gente tem que adorar a um Deus encarnado, uma forma, porque aquela forma vai fazer com que a gente tenha uma conexão de verdade. Quando a gente pensa no Deus natureza, no Deus o cosmos, tudo é Deus, ele está impregnando tudo. Mas a gente tem dificuldade, né, de imaginar o cosmos. Eu, quando começo a pensar, eu falo, nossa, tudo deve ser enorme, de que forma é feito. Aí você viaja. Quando você tem uma forma, Sai Baba, Jesus, Brahma, Krishna, até mesmo Ganesha e Shiva, que são formas de Deus, a gente tem uma conexão mais real e mais efetiva. Então a gente precisa, de fato, estar voltando a nossa mente. Tem um pedaço aqui da mente que eu só vou querer ler, que a gente só vai transformar a nossa mente se conectando a Deus. E ele fala muito claramente que tudo isso que a gente faz aqui, cantar, meditar, recitar hinos védicos, serviço, se a gente não transformar a nossa mente, é pura perda de tempo. E o que é transformar a nossa mente? É a gente ter pensamentos mais puros. Em um outro trecho ele fala que o Dharma é coerência entre pensamento, palavra e ação. Eu sei que é muito difícil na vida atual a gente falar e fazer do jeito que a gente pensa, né? Mas é um desafio. Ninguém disse que a vida espiritual seria um caminho fácil, mas é o melhor caminho, né? Então, para a gente transformar a nossa mente, está empenhado diariamente nessa prática de falar, pensar e agir com coerência. Se a gente não tem certeza do que a gente está pensando, é melhor não falar, é melhor refletir mais um pouco, estudar mais um pouco, ler. A gente, o ocidental, tem muito hábito de falar e silenciar pouco e se voltar pouco para dentro, né? A gente tem estimulado aqui a prática da meditação para que a gente aprenda um pouco a silenciar, né? E nesse silêncio a gente se conecta com Deus. E só para terminar, eu vou ler esse trecho que Sai Baba fala sobre a mente, quando ele diz que os homens, ao mundo, né, está tendo muito progresso, né? E a gente está vendo isso a cada dia, né? Ontem numa conversa a gente pensou assim, quem imaginaria há 10, 12 anos atrás que a gente usaria o celular para tudo, para estudar, para falar, para acompanhar o mundo, né? O celular hoje é usado para tudo, menos para falar com outra pessoa, né? Ninguém mais fala, só manda mensagem, áudio, mas falar ninguém mais conversa. Quem diria que isso há 10 anos? Então a gente está indo o progresso é muito rápido, né? Tecnológico. Então Sai Baba fala o seguinte: o homem está alcançando progresso em vários campos, mas a mente dele não é transformada. Qual a utilidade da existência do homem se a mente não sofre transformação? Então, assim, ele, em vários discursos, ele diz que tudo isso que a gente faz, todas essas práticas, é para a nossa autotransformação, e a gente só vai conseguir se tornar uma pessoa melhor, mais evoluída, se a gente começar pela mente, que é o mais difícil de controlar. Porque às vezes a gente até consegue controlar a fala, mas aqui dentro a gente está tagarelando, né? E quando a gente está tagarelando, é melhor que a gente esteja tagarelando com Deus, falando com o Swami, lendo, questionando, né? Por que isso tudo está falado, Swami? Por que existe aquilo? Porque as respostas vêm. Quando a gente está pesquisando, a gente está precisando falar aqui, a gente vai e busca discursos, e a gente vê que muitas coisas que a gente tinha dúvida são faladas nesses discursos. O Círculo de Estudo, que o Palmeirim citou aqui hoje, é um excelente instrumento para a gente aprender a ouvir, mais do que estudar os textos, que é muito importante, mas a gente vai estudar trechos, daqui a 2 semanas a gente vai estudar outros trechos. O ideal é que vocês levem para casa esse estudo, continuem estudando em casa, mas é um treinamento de ouvir,
de não deixar a nossa mente vagar. Enquanto a outra pessoa está falando, a gente está prestando toda a atenção nela, naquilo que ela está falando. Não importa se aquilo para mim não é verdade, porque cada um tem a sua verdade, mas é esse treinamento para a mente. Então o círculo de estudo tem sido, essa semana chegou um outro comunicado, não sei se você viu, novamente reforçando do Conselho a prática do círculo de estudos, porque é pela prática do círculo de estudos que a gente aprende a controlar a fala e controlar a mente, e dar atenção ao outro, está com a mente unidirecionada, não pensando em várias coisas. Então, assim, eu convido vocês a estudarem, a lerem. A organização tem uma gama grande de material e a gente precisa estar se dedicando a esse estudo, porque quando a gente começa a ler a mensagem de Sai Baba fica no nosso coração, fica na nossa mente e fica no nosso coração. E a gente vai buscando, está tentando purificar essa mente, pelo menos nessa encarnação. E paralelo a isso, buscar fazer serviço, né? Acho que não está faltando oportunidade de serviço, acho que não, uma outra oportunidade, como ele pode falar, nós temos uma escola Satya Sai de valores humanos aqui na nossa região, aqui do nosso lado, que está permanentemente precisando de braços e mãos e pessoas para servir. E serviço à comunidade. Nós estamos tendo vários desastres, as pessoas estão precisando de ajuda. E não precisamos ir muito longe. Olhar ao nosso lado, que olha para o lado, pergunta para a pessoa que está do seu lado se ela está precisando de alguma coisa. Porque às vezes ela está e ela tem vergonha de falar, né? Então, vamos lembrar que a gente tem uma dívida muito grande com o Swami e que a gente tem que pagar essa dívida fazendo serviço ao próximo. Não serve.